Olá! Já parou para pensar que a ordem dos livros no Novo Testamento, essa que a gente conhece desde sempre, talvez não seja a única forma de ler? E se? E se houver uma outra estrutura, uma ordem meio que oculta, que pode mudar completamente a nossa jornada de fé? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, a pergunta é essa aí. E se essa sequência que vai de Mateus até Apocalipse, que parece tão fixa, for só uma das possibilidades? E se existir uma outra organização que segue mais de perto o desenvolvimento espiritual de uma pessoa? É exatamente esse mistério que a gente vai tentar desvendar. Então, para começar, vamos mergulhar numa ideia que talvez pouca gente já tenha parado para pensar. Essa ordem que a gente considera tradicional não é de forma alguma uma regra que não pode ser tocada. E aqui já vem um fato que, para muitos, pode ser bem surpreendente. A forma como os livros estão organizados na nossa Bíblia hoje não foi decidida pelos apóstolos lá no comecinho de tudo. E só isso já abre uma porta gigantesca para a gente entender como essa ordem que conhecemos, de fato, surgiu. Bom, vamos avançar um pouco na história para ver como que a estrutura que a gente considera padrão do Novo Testamento foi de fato montada. Essa aqui é a estrutura que todo mundo reconhece, né? Começa com a vida de Cristo nos Evangelhos, depois a história da igreja primitiva em Atos, aí vem aquele bloco de cartas de Paulo e de outros apóstolos, e tudo se encerra com a profecia do Apocalipse. Faz sentido, é bem lógico. Mas será que é a única lógica possível? Agora, olha só o ponto-chave da questão. Essa organização toda foi definida em concílios da igreja séculos depois que os apóstolos já tinham partido. Entender isso não diminui o valor dessa ordem de jeito nenhum, mas nos dá uma certa liberdade para pensar em outras sequências. Talvez umas que estejam até mais alinhadas com a forma como a própria revelação de Deus foi acontecendo. E é bem aqui que a nossa análise dá uma virada. A gente vai começar a olhar para uma estrutura alternativa. Uma que não se baseia na cronologia ou no autor do livro, mas sim numa jornada espiritual. A tese central é que existe uma verdadeira arquitetura espiritual dentro do Novo Testamento. Uma ordem que espelha o jeito que Deus age na vida de alguém, desde o primeiro chamado, passando pela maturidade, até finalmente a comunhão total e eterna. E essa jornada pode ser vista de forma bem clara através de três figuras apostólicas centrais. Pensa assim: Pedro é quem abre a porta, Paulo é quem constrói a casa e João é quem revela o destino final. É uma trilha, a entrada, a edificação e a consumação. Então vamos lá, vamos mergulhar um pouco mais fundo no papel único que cada um desses três gigantes desempenha nessa ordem espiritual que estamos propondo. A gente começa com Pedro. Ele é o ponto de partida, o começo de tudo. Foi para ele que Jesus entregou as chaves do reino, lembra? E ele usou essas chaves para abrir a porta da fé, primeiro para os judeus e depois para todo mundo, os gentios. E se a gente for ler as cartas de Pedro, é exatamente sobre isso que elas falam, os fundamentos. Ele trata daquela fé inicial, do novo nascimento, das provações que vêm para formar o nosso caráter. O foco dele é o que ele chama de salvação da alma, que nada mais é do que esse processo de transformação por dentro. Ok, se Pedro abre a porta, Paulo é o mestre de obras. Ele é quem edifica a casa sobre o alicerce que Pedro lançou. Ele pega aquela fé inicial e a desenvolve, transformando-a em uma vida madura, numa vida em comunidade, no corpo de Cristo. E é com Paulo que a teologia ganha uma profundidade absurda. Ele nos dá a estrutura completa da salvação: justificação, santificação, transformação. Ele revela o grande mistério de Cristo como sendo a própria vida da igreja, construindo as pessoas para que se tornem uma comunidade espiritual forte, madura. E aí, finalmente, a gente chega em João. Ele é o apóstolo que nos pega pela mão e nos leva até o destino final da jornada. Ele revela qual é o propósito de tudo isso, a comunhão eterna, íntima, profunda com Deus. Os escritos de João são o ponto mais alto, o ápice de tudo. Ele mostra Cristo não só como Salvador, mas como o Verbo eterno, a palavra de Deus. Ele fala de vida, de amor, de comunhão e nos dá aquela visão espetacular da Nova Jerusalém, que é a imagem final da união perfeita entre Deus e a humanidade. Ninguém mais poderia ter escrito o final do Novo Testamento. E esse quadro aqui, nossa, ele resume a ideia de um jeito brilhante. Fica tudo muito claro, né? A gente vê três funções que são diferentes, mas que se completam perfeitamente. Pedro lança a base, com foco na salvação da alma. Paulo constrói em cima, focado em edificar o corpo de Cristo. E João completa a obra, mostrando a glória final. É lindo de ver. Certo.
Então temos essa jornada em 3 etapas. Mas e daí? Por que isso é importante na prática? Bom, uma das consequências mais profundas disso tudo é que essa ordem nos ajuda a escapar de uma armadilha muito comum, uma coisa chamada ministerialismo. O que é o ministerialismo? Basicamente, ele acontece quando uma estrutura humana, uma organização, acaba tomando o lugar do relacionamento direto com Deus. É quando um sistema, uma hierarquia ou um grupo de líderes se coloca ali no meio como um intermediário obrigatório, sabe? Controlando como as pessoas devem interpretar a Bíblia e como elas podem se aproximar de Deus. A diferença entre os dois é gritante. De um lado, o Ministério do Espírito, que promove o acesso direto a Deus, a revelação pessoal, a liberdade. Do outro, o ministerialismo, que cria dependência de um sistema, que impõe uma interpretação oficial e que, no final das contas, aprisiona as pessoas em vez de libertar. E aqui está a grande sacada. Seguir essa jornada Pedro, Paulo, João é quase como um curso. Começa com a experiência da fé com Pedro, avança para o entendimento da doutrina com Paulo e culmina na comunhão íntima com João. Esse caminho capacita cada pessoa a ter a sua própria jornada com Deus, diminuindo muito aquela necessidade de ter sempre um especialista ou um intérprete oficial dizendo o que se deve pensar. Então, para a gente ir fechando, como é que a gente deve encarar essa nova perspectiva? A ideia não é criar uma nova lei, uma nova regra, é mais como ter em mãos um novo mapa para a exploração espiritual. O ponto central de tudo é este. Não se trata só de reorganizar os livros numa estante. Trata-se de enxergar o Novo Testamento como um organismo vivo, um mapa que guia uma pessoa desde os primeiros passos na fé, passando pelo crescimento, pela construção, até chegar ao destino final, que é a união plena com Deus. E a gente termina com essa reflexão. O que será que muda quando o Novo Testamento deixa de ser visto apenas como uma coleção de documentos antigos e passa a ser encarado como o roteiro de uma jornada que transforma a gente? Como essa mudança de perspectiva pode impactar um caminho espiritual? Fica aí a pergunta para a gente pensar.